Histórias assombradas. Vamos lá. Minha madrasta existe. Existe. Depois eu continuo lendo os superchat. Oi, Ana, meu nome é Fulana, mas pode me chamar de Fulana. Tenho 18 anos, moro em Mauá, São Paulo. O relato vai ser meio longo. Me desculpa os erros, estou mandando pelo celular. Se houver nomes no relato, estarão trocados. Bom, Ana, tudo começou quando eu tinha por volta dos meus 7 ou 8 anos de idade, ou até menos. Ela tem 18. Para você entender melhor a história, vou ter que explicar algumas coisas antes. Na época, meu pai e a minha mãe estavam em processo de separação e quem presenciou tudo fui eu e o meu irmão, 5 anos mais velho que eu, que aqui vou chamar de João. Bom, meu pai e a minha mãe estavam juntos desde os 16 anos, mas entre idas e vindas, quando eu nasci, eles ficaram juntos de vez, construíram uma casa e tudo mais. Meu pai era caminhoneiro e você conhece histórias de caminhoneiros, né, Ana? Bom, quando eu tinha uns 6 anos, meus pais não estavam muito bem e foi onde ele conheceu a minha madrasta, que aqui vou chamar de Edith. Ela era garota de programa, Ana, e mesmo assim ele decidiu assumir ela. Já já vocês vão entender o porquê. Quando eu e João a conhecemos, ela parecia ser um amor de pessoa. Fazia o meu pai dar tudo que a gente pedia. E que criança que não gosta disso, não é verdade? Mas com a minha mãe era diferente. Ela ligava para minha mãe para falar que ela estava sendo... Ela ligava para minha mãe para falar que ela estava sendo traída. Fazia um verdadeiro inferno. Até que a minha mãe já não era mais a mesma pessoa. Ana, meu irmão morava com a nossa avó paterna, mas frequentava a nossa casa. Era perto. A gente entra no... Ai, apertei outra coisa. Entra no chat, a música vai embora, né? Tem que lembrar de voltar. Peraí. Vamos voltar a música, que sem música não dá, né? Deixa eu fechar esse aqui que eu abri. Fechando. Bom, depois que a minha mãe teve o meu irmão, ela perdeu um bebê ainda na barriga. Era uma menina. Era para ter 3 anos de diferença do João para ela e dela para mim. Certo dia, todos se deitaram para dormir. Meu pai ainda dormia em casa, apesar de tudo, mas eu estava sem sono e fiquei observando o quarto. Quando eu vi, encostado no guarda-roupas, a figura de uma menina. Ana, eu não lembro do rosto dela, mas era uma criança. Usava um vestido branco. Na hora eu cobri a cabeça e quando descobri, ela já estava no pé da minha cama. Ai! Mesmo assustada, eu não senti medo dela. E começamos a conversar. Um papo. E começamos a conversar. Não lembro mais o que conversamos. Agora quem relata isso é o meu irmão. Pois depois de ter visto ela no quarto, eu não lembro mais de aparições. Meu irmão conta que ele me via conversando sozinha, até mesmo durante o dia. Me via brincando sozinha. Ele conta que certa vez ele me viu jogando os carrinhos dele e os carrinhos voltando sozinho. Até que tinha uma moça que era minha babá. Ela já era uma senhora, na verdade. Acho que devia ter por volta dos 50 anos. Ela era obreira em uma igreja que tinha na rua da minha casa e viu também o que o meu irmão relatava. E ela sentou para conversar comigo e eu contei tudo. Ana, na época eu não tinha conhecimento de nada desse tipo. Ela falou para mim que eu teria que falar para essa menina que nós não poderíamos mais brincar juntas. E então ela me explicou que os bebês, quando não nascem, voltam para o céu em forma de anjo, pois é de lá que eles vêm. E assim eu fiz, mas a menina não queria ir embora, e foi aí que as coisas começaram. Eu gostava de assistir desenhos depois da aula. E ficava a tarde toda.
Comecei a sentir coisas me tocarem, Ana. As portas do guarda-roupas abria. As portas do guarda-roupas abria e as coisas eram jogadas de dentro dele. Uma vez eu estava na cozinha com a minha mãe e a casa toda se encheu de formiga. Eu não sei de onde saía tanta formiga. Isso nunca tinha acontecido antes. Era formiga por todo o chão. E o engraçado é que elas não subiam nas coisas, era somente no chão. Meu pai já não estava mais em casa. E para deixar bem claro aqui, Ana, o meu pai mexia com essas coisas de feitiçaria. Mas ele usava para o mal. Ele tem o corpo dele fechado com uma certa entidade. Com umas 3 entidades aqui, ó. E ele estava com a Edith. E a minha mãe começou a enlouquecer, literalmente, Ana. Ela dizia ver bicho roendo a casa como se fosse ossos. E o meu irmão tentava me encorajar. Na rua, pedras eram lançadas contra a minha mãe, mas não víamos quem jogava. Até que a nossa casa ficou sem energia. Só a nossa casa, Ana. Não importava quantas vezes arrumasse a energia, parava novamente. Então ficamos na casa da senhora que era minha babá. Vou chamá-la aqui de Selma. Ficamos na casa da Selma e ela chamou a gente para ir até a igreja com ela, pois ela não poderia faltar. E estava com medo que acontecesse alguma coisa com nós dois. Então fomos, eu, minha mãe e o João. Chegando lá, eu e João ficamos junto com as outras crianças. Até que numa simples oração, Ana, que oração... Que oração não era nela, era sim igreja. Numa simples oração, que acho que ela quis dizer que não era uma oração específica, era uma oração que a igreja toda estava fazendo, acho que é isso. Aquela coisa incorporou na minha mãe. Não estavam orando em cima da mãe dela, era uma oração simples que toda a igreja estava fazendo. E então, alguma coisa incorporou na minha mãe. E o tempo todo aquilo tentando me pegar, dizendo que ia acabar com as nossas vidas. Até que eu e meu irmão olhamos para a porta da igreja. E até hoje eu me arrepio. Ana, na porta da igreja vimos um ser com chifres e os olhos vermelhos, meio alaranjado como fogo. A coisa era toda preta, com um chapéu e capa. Na hora que vimos aquilo, a minha mãe simplesmente desmaiou. Durante as madrugadas na casa da Selma, a minha mãe acordava vomitando sangue, dizendo que estava vendo coisas pela casa, que tinha um trem vindo na direção dela e que ouvia touro bufando no ouvido dela. Eu não lembro de tudo com muita clareza, eu era muito pequena, mas depois descobrimos que haviam feito trabalho para enlouquecer a minha mãe e a Edith ficar com o meu pai. Na época, morávamos em Santo André e a minha mãe veio para Mauá, para a casa da mãe dela. Eu fiquei de mãos em mãos até que tive que morar com o meu pai e com a Edith. E adivinha onde, Ana? Sim, na mesma casa que tudo aconteceu. Edith tem uma filha 4 anos mais nova que eu e vou chamá-la de Edith Mirim. Sim, Ana, a menina é igualzinha à mãe. Eu já estava com 9 anos e essas duas faziam da minha vida um inferno. A Edith me batia escondida do meu pai e quando eu contava, ele fingia que não estava vendo. Ele já chegou a falar para mim que preferia a Edith e a filha dela do que a mim. Eu fui morar com uma tia minha e com 12 anos voltei a morar com eles. No começo era uma maravilha, até que tudo começou de novo. Ela já tinha 2 filhos com meu pai. E, Ana, meu pai não podia me dar um abraço, que era motivo dela brigar com ele. As roupas que eu tinha era porque eu ganhava de doação, porque ela não deixava o meu pai me dar nada. A gente morava em apartamento do governo e eu não podia sair do condomínio. E quando saía, era assim, só na frente onde pudesse ver da janela de casa. Enquanto a filha dela andava o condomínio todo. Eu era uma escrava em casa e ela fazia de propósito. Eu acabava de limpar, a filha dela bagunçava, olhava para minha cara e falava, agora você vai limpar.
Ana, eu ficava irada. Por vezes, eu e a filha da Edith saímos nos tapas. A Edith inventava coisas horríveis de mim. Uma vez fomos para a casa da mãe da Edith comemorar o aniversário do meu irmão do meio. Eu já estava com 13 anos. E lá tinha um cara, amigo do irmão dela. O cara tinha dinheiro e ela fez a cabeça do meu pai e me fizeram namorar com esse cara. Ele dava dinheiro para Edith. Isso durou alguns meses até que eu fiz 14 anos. Gente, isso é grave. Isso é cadeia, polícia. Bom. E ela queria que eu fosse viajar com ele e que eu... Tudo bem, Ana, na certa. Ela já tinha combinado com ele, no mínimo. Ele ia... Tinha combinado, ele ia... No mínimo, ele iria me engravidar. O cara tinha 29 anos, o dobro da minha idade. Resolvi dar um basta nisso e contei pro João. E ele me ajudou a fugir de casa. Ela começou a jogar praga, dizendo que eu nunca ia ser feliz e 1000 coisas. Ana, depois de um tempo, ele confessou pro João que fez sim muitas coisas para infernizar a nossa vida e sair do caminho do nosso pai. Ela, né? Depois de um tempo, ela confessou para o João que fez sim muitas coisas para infernizar a nossa vida e sair do caminho do nosso pai. A minha mãe continuou doente, entre aspas. Falava sozinha, ainda havia bichos pela casa. Até hoje ela toma remédios. Eu morava com ela quando conheci meu marido e quando engravidei com 16 anos. Ana, depois que eu engravidei do meu filho, ela se tornou outra pessoa. Está bem, não trabalha registrado, mas faz os bicos dela e consegue se manter. Eu acredito que a chegada do meu filho foi para mudar tudo isso. Eu estava desandada e agora também sou outra pessoa. Agora, em janeiro de 2019, faz 1 ano que estou morando junto do meu marido. O meu filho, dia 12, completa 1 ano e 7 meses. É um menino esperto e muito lindo. Meu pai só viu o neto 2 vezes, pois a Edith não deixa ele ver. E meu irmão até hoje não deixa ele ver... ele não deixa ele ver nem eu nem meu irmão. Até hoje, meu irmão e eu não falamos com a Edith. Bom, Ana, esse foi meu relato. Muito obrigada por ler. Eu tenho outros relatos sobre magia... Eu tenho outros relatos sobre minha gravidez, o poder das palavras também. Qualquer dia eu mando ele. Um beijo para você, para o Matheus e para os bebês. Amo muito você. Assisto os relatos desde 2014. Não consigo assistir ao vivo, mas sempre assisto gravado no outro dia. Muito obrigada, um beijo. Um beijo para você, muito obrigada pela sua história. Não é? Raça que tem que pagar o que faz. Ai, meu Deus, preciso de bondade no meu coração. Preciso de bondade no meu coração. Preciso de um mantra para falar. Não pense coisas ruins direcionadas às Ediths. Não pense coisas ruins. Porque homens, não sejam bobos, vai. Né? O marada que cai Vocês sabem, né, que precisa de um start. Não é assim meio que do nada, não. Tipo, eu tô visualizando. Porque se fosse assim... Deixa eu anotar na minha mão. Veja bem. Se fosse só assim... Nossa, tô de olho naquele moço. Vou fazer uma magia pra ele ficar comigo. Imagina a vida do Brad Pitt. Imagina a vida do Tom Cruise, não é? Quanto que não tinham feito amarração pra esses homens? Não ia viver, ele ia dar um passo, ia tropicar no nada, ia cair, ia tá doido. Eu vou ficar com a fulana, com a Beltrana. Então, precisa ter um start. Então, homens, fiquem espertos, tá? Eu falo que tudo começa com uma merdinha que é feita, não é? Você faz ali uma cagadinha e aí joga a bosta no ventilador, né? Ai... Dá pezinho pra Edith fazer as coisas. Ou edito, né? É que na maioria das vezes, tô falando, vocês estão vendo comigo. Na maioria das vezes são mulheres.
Está gostando dos relatos no Reverso Assombrado? Então não se esqueça de deixar o seu like. E é claro, se ainda não for inscrito, se inscreva.